É isso mesmo que você leu no título desse vídeo. O Nikola Tesla vai morrer, já com quase 100% de certeza. Acabou e não tem mais nenhuma escapatória. Mas por que será que eu sei disso? E como que eu sei que isso vai acontecer? Você vai ver isso aqui sobre a teoria mais maluca de Schumacher no Valkyrie. Vamos falar primeiro por algumas partes. Que teoria é essa do qual eu tô falando? Ela, na verdade, além de ser bastante simples de entender, é muito famosa dentro do fandom, onde leva em base as capas das rodadas de cada volume nas batalhas do Ragnarok, onde os dois lutadores estão se olhando, aquelas em que normalmente a gente descobre quais são as cores verdadeiras de ambos os personagens, e é através dela que nós podemos saber qual dos dois vai ser o escolhido da vez para ser levado ao time do Vasco. Bem simples, porém eficiente, onde o lado do número do volume sempre está em cima de quem vai morrer nessa rodada. E esse método tem sido quase que confirmado desde a segunda rodada do Ragnarok de Adão versus Zeus, onde o número estava perfeitamente localizado logo acima de sua cabeça e ele morreu. E assim por diante, um por um foram derrotados, morrendo quem estava do mesmo exato lado naquele número do volume. A única vez em que essa técnica falhou, entre aspas, foi durante a primeira rodada de Lobu versus Thor, no primeiro mangá de todos. Mas por ser uma das batalhas mais óbvias e também o primeiro volume de Shumatsu, todo mundo acha que essa teoria não estava sendo criada naquele momento ou finge que esse método não existia desde o segundo volume. E essa teoria também funcionou na hora que fomos pensar na batalha de Hades versus Kim, onde o rei do submundo conseguiu fazer a proeza de morrer por causa disso. Então nós não temos simplesmente motivo algum para pensar que esse tipo de teoria não vai funcionar na oitava rodada de Bill versus Nikola Tesla. E o motivo de estarmos falando sobre tudo isso agora para vocês é que a capa do volume 17 saiu ontem à noite ou mais perto da madrugada, em algum lugar ali no meio, junto com a sua edição especial, que normalmente demora um pouquinho mais para sair. E sinceramente, o Bill ficou maravilhoso em ambas as duas capas. Eu só não posso dizer a mesma coisa do Nikola Tesla, porque ficou meio ruinzinho, as cores não combinaram muito, mas enfim, esse não é o assunto do vídeo, vamos voltar para a teoria. E o número desse volume 17 estava perfeitamente localizado em cima das mãos do Nikola Tesla. Logo, todo mundo já está esperando que vai ser ele quem vai morrer dessa vez e perder a rodada. Mas também devo admitir que era meio difícil a humanidade conseguir vencer 3 rodadas seguidas. E coitadinho do Bill, passou por tudo isso, tem olheiras, teve uma das piores batalhas de todo o Schumacher no Valkyrie e para melhorar mais ainda, nem morrer ele conseguiu direito. Assim fica difícil pro lado dele, vocês não acham? Mas se essa teoria ainda não for mais do que suficiente para convencer você que é fanboy e passa pano até demais pro Nikola Tesla, eu mesma tenho outra teoria para te falar aqui mesmo. Eu nem sei se ela já existia ou era famosa em algum gringo ou alguém já conhece, até eu pensar nela, onde todos os personagens que têm uma habilidade considerada autodestrutiva ou até mesmo que faz a pessoa sofrer por causa dela, morre por causa disso ou até mesmo só morre. Um bom exemplo, Adão com seus olhos que copiam, porém ficam descarregados até demais quando usados constantemente. Hércules com seu último trabalho do Cerberus, que consumia a sua vida em troca de poder. Raiden, seus golpes mais poderosos prejudicavam o seu corpo como se fosse ricocheteando de volta para ele, ao invés de causar dano só no seu inimigo. Hades com a ícor Desmos, que sugava a sua vida para poder ter poder também. E por último, porém não menos importante, o Tesla com o Tesla Warp,
que foi confirmado no capítulo mais recente que se ele usar esse Tesla Warp mais do que a sua limitação permite, é dito que ele vai morrer junto com a sua Valkyria, porque a Volund vai ser destruída de uma vez e a alma dos dois está conectada até a morte, a não ser que eles desfaçam a Volund, algo que não aconteceu até hoje. O único personagem que eu poderia considerar uma pequena exceção dessa teoria que eu digo é o Qin Shi Huang, por causa que aquela sinestesia do espelho-toque não é bem considerado um poder ou uma habilidade, é realmente só uma condição médica ou doença que ele tem, que faz sentir a dor dos outros. Não é algo que ele faz para poder se prejudicar e ter mais poderes, assim como os outros personagens que eu acabei de mencionar. Mas para completar mais ainda, eu digo uma coisa desde o começo dessa rodada, e quem acompanha o Eterno Mangá vai saber disso, que sempre que a Brunhilde escolhe alguém na humanidade, sem ter a mínima ideia de quem seja o deus que vai lutar contra o ser humano, ela acaba se lascando. E nessa eu nem preciso falar da lista de vezes que isso aconteceu, porque foi literalmente em todas as rodadas em que a humanidade perdeu. Ela só teve uma grande sorte na hora do Buda se oferecer para lutar por ser uma divindade. Se não fosse isso, teria perdido mais outra vez por não saber qual seria o seu inimigo e receber aquela mensagenzinha como se fosse uma dica falando o Hércules que vai lutar, Poseidon vai lutar, etc, etc. E com tantas provas assim, não tem como de maneira alguma coisa nesse mundo me convencer que o Nikola Tesla ainda tenha uma mínima chance de vitória. Quem quiser tentar, tem os comentários aqui embaixo nesse vídeo pra gente discutir um pouquinho e ver se eu consigo acreditar na sua teoria ou probabilidade dele ganhar. Além de que, se vocês pensarem bem um pouquinho aqui junto comigo, eles estão usando meio como se fosse a fórmula Qin Shi Huang para fazer o Bill vencer nessa rodada. É aquele clássico, o personagem começa ganhando muito bem a batalha, como se fosse terminar bem rápido. Depois, ele leva um golpe considerado quase fatal ou comparado de força, que faz ele acabar ficando mais fraco, e logo depois vem um segundo flashback para poder finalizar tudo e ele ganhar um poder a mais que ele vai tirar lá da casa da mãe Joana para poder derrotar todas as habilidades do Nikola Tesla. Sem falar que aquele Tesla Step que ele estava tendo já deixou o Bill se acostumar com aquilo. A sua velocidade meio que se tornou quase que inútil contra o Deus. E como a única pessoa que tá faltando conseguir um poder a mais ali na rodada é o Bill, o Tesla já pode cavar a sua própria cova e morrer ali quietinho no seu canto. Não tem nenhuma outra maneira que eu vejo dele acabar ganhando, ou talvez um poder a mais. Ele já recebeu tantos que eu perdi a conta de quantos nomes estranhos ele inventou para cada um deles, inclusive para sua própria armadura. E é isso que nós tínhamos para falar hoje, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você também está gostando muito de ver teorias de Shumatsu, se inscreva no canal. Estamos tentando trazer sempre, junto com os mensais e novos semanais aqui. Então, vejo vocês!